Olá, investidor! Neste vídeo eu vou trazer uma análise gráfica, fundamentalista e também uma análise focada em dividendos do Banco do Brasil. E com base nessas análises eu vou tentar trazer uma resposta para essas perguntas daqui. Será que ele está barato? Será que ele é um bom pagador de dividendos para o futuro? Bom, vamos ver. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Faça suas próprias análises e tire sua própria conclusão. Começando pelos indicadores fundamentalistas. Atualmente as ações do Banco do Brasil, as BBAS3, estão em R$ 31,20. Nesse atual patamar, podemos calcular e chegar a essa conclusão aqui desses indicadores fundamentalistas. O PL, o que é o PL? É o preço atual, preço de mercado, dividido pelos lucros da empresa. O P é o preço, L é os lucros. Com esse indicador nós conseguimos ter uma ideia mais ou menos de quanto que atualmente nós estamos pagando pela empresa em relação aos lucros que ela está gerando atualmente. Inclusive, esse lucro que é utilizado para calcular esse indicador é o lucro dos últimos 12 meses da companhia, ok? Aí eu trouxe aqui o PL médio. O que é o PL médio? É historicamente quanto que o mercado costumou precificar esse indicador. Historicamente o mercado costuma precificar em 7,04 vezes. Atualmente está em 5,14 vezes. O que é essa relação aqui? Quando atualmente está menor do que no histórico, quer dizer que ele está mais barato do que o mercado costuma precificar. Acima da média, quer dizer que ele está mais caro. Então, já que ele está mais barato agora, nós temos um potencial de alta atualmente de 26,98%, que é basicamente quanto que esse indicador teria que evoluir para atingir a média. E o potencial pela média é de R$ 42,73. O que é? É basicamente os lucros atuais multiplicados pelo indicador médio, vai dar esse valor aqui, que seria o potencial pela média desse indicador, R$ 42,73. Aí eu gosto sempre de trazer esse indicador aqui histórico, o PL atual com a média de lucros de 5 anos, só para a gente ter uma ideia, assim, em relação aos lucros que a empresa gerou nos últimos 5 anos, se em relação a esses lucros, ela está barata também ou não. Nesse caso aqui do Banco do Brasil, até mesmo considerando os lucros dos últimos 5 anos em relação à média, ele está barato. Considerando a média de lucros dos últimos 5 anos, esse indicador daria um resultado de 6,24 vezes, ou seja, abaixo da média. Preço sobre o valor patrimonial, PVP. Preço é o preço do mercado, o valor patrimonial é basicamente o valor contábil da empresa. É quanto que ela contabilizou que vale, por exemplo, os prédios que ela tem, as marcas que ela tem e por aí vai. É o patrimônio contábil dela. Esse indicador, a média dele, de como ele é precificado no mercado, historicamente é 1,02. O que é isso aqui? Basicamente, 1,02 é que o mercado normalmente ele está exposto, ele está disponível para precificar a empresa um pouco acima do que ela vale contabilmente. E atualmente essa empresa está com o indicador em 0,65 vezes. Basicamente você está comprando uma empresa, por exemplo, vamos supor, você está comprando R$1 por 65 centavos, basicamente aqui. Com base nesse indicador, nós temos um potencial de alta de 36,27%. Aquele mesmo esquema. O quanto que esse indicador aqui teria que evoluir até atingir a média. E o potencial pela média seria de R$ 48,67. Basicamente, o valor patrimonial da empresa multiplicado pela média. Daí esse valor de R$ 48,67. Aí, outro indicador que eu gosto muito de trazer é o EV/EBIT. Já me perguntaram por que de algumas empresas eu trago o EV/EBIT e de outras eu trago o EV/EBITDA. O que acontece?
empresas financeiras, elas não têm depreciação e amortização. Não é utilizado isso no seu caixa. Por quê? Porque basicamente a principal forma que elas têm de gerar lucro é lidar com dinheiro. Dinheiro não é depreciável e também o dinheiro ele não tem amortização em cima. Essas empresas elas não têm dívidas, então elas não têm uma amortização para pagar. Então nós usamos o EBIT, que é o lucros antes de juros e impostos. Apenas isso. O EV é o preço de mercado da empresa mais a dívida dela. Ou seja, o valor de mercado mais a dívida dividido pela geração de caixa da companhia. Lucros antes de juros e impostos. Tá dando que nós estamos pagando 4,58 vezes. A margem líquida da companhia, que é... A gente pega o faturamento, desconta todos os custos que ela tem para manter a empresa funcionando e no final sobra de lucro líquido 16,46% de todo o faturamento dela. Agora os indicadores que são focados mais na parte de dividendos. O dividend yield atual da companhia é de 7,26%. O que isso significa? É com base nos dividendos que ela distribuiu nos últimos 12 meses, dividido pelo atual preço da ação. Os dividendos são basicamente parte dos lucros da empresa que ela distribui para os acionistas. Os dividendos pagos nos últimos 12 meses foi de R$ 2,26. Foi com base nessa quantidade de dividendos aqui que foi calculado e se chegou a esse 7,26%. O dividend yield médio de 5 anos da empresa é 5,61%. O que é esse indicador aqui? Basicamente, eu somei todos os dividendos que ela distribuiu nos últimos 5 anos e dividi por 5. Fiz uma média de dividendos. E essa média de dividendos, dividindo pelo atual preço da ação, está dando 5,61%. A média de dividendos que eu cheguei foi R$ 1,75. Aí, com base nesse histórico aqui, nós podemos traçar um preço teto de 6% e de 8%. O que é o preço teto? A tendência é que, se a gente comprar, por exemplo, até o preço teto de 6%, é provável que a empresa vai retribuir o nosso investimento apenas em dividendos em no mínimo 6% ao ano do capital que a gente está colocando, se a gente está comprando abaixo desse preço teto de 6%. Basicamente, seria o máximo que a gente estaria disposto a pagar por essa ação se a gente quisesse receber pelo menos 6% ao ano em dividendos. Aí, com base no histórico de 5 anos, o preço teto de 6% fica em R$ 29,18. Aí, o preço teto de 8% para os mais conservadores, que esperam a ação cair mais, ficar mais barata, para poder comprar e receber, quem sabe, uma lucratividade maior em dividendos, seria de R$ 21,89. É claro que não temos garantias de que a ação do Banco do Brasil vai cair até esse patamar aqui de novo. Eu, sinceramente, acho bem provável que não. Mas o futuro é incerto, né? Dividend yield projetivo. Isso aqui é o atual em relação ao preço atual. Quanto que o AGF+, a plataforma do AGF+, está projetando que o Banco do Brasil vai pagar nos próximos 12 meses. Estão projetando que eles vão pagar R$ 2,66 por ação. Essa projeção dividida pelo atual preço da ação dá um dividend yield projetado de 8,54%. Com base nessa projeção, nós temos um preço teto de 6% de R$ 44,41 e um preço teto de 8% de R$ 33,31. Essa empresa pagou dividendos todos os anos desde 2007, que é o histórico mais antigo que eu consegui puxar do Status Invest. Todos os anos desde 2007. Com uma frequência de pagamentos de 6 a 9 vezes ao ano. Ele variou nos anos entre 6 a 9 vezes. Aqui, esse montante total aqui de cada ano já é o valor somado de todos esses pagamentos que ela efetuou no mesmo ano.
Daqui nós conseguimos ver nesse gráfico aqui bem certinho a variação. Se ela distribuiu muito, distribuiu menos, conseguimos mais ou menos ter uma ideia. Se ela cresceu os dividendos ou não. A média de payout em todos esses anos foi de 38,61%. O payout é quanto do lucro líquido que essa empresa está distribuindo para os acionistas em formato de dividendos. Quanto que ela está abrindo mão para distribuir para os seus acionistas. Em todos esses anos, a média foi de 38,61% dos lucros. Aí, trazendo um resultado aqui do simulador, quanto que a gente teria hoje em dia se a gente tivesse começado a investir R$1.000 todos os meses nas ações do Banco do Brasil nos últimos 10 anos? Qual que teria sido o resultado? Esse simulador foi feito de janeiro de 2012 até janeiro de 2022, atualmente. Em todo esse período investindo, você teria acumulado 5.823 ações do Banco do Brasil, teria desembolsado ao total em todos esses anos R$120 mil e teria recebido apenas em dividendos R$43.492,89. O seu custo de aquisição, que é basicamente o seu desembolso mais os proventos que foram reinvestidos, daria um custo de aquisição de R$163.475,17. O seu patrimônio atualmente seria de R$167.818,86. A análise gráfica do Banco do Brasil. Análise gráfica de longo prazo. Porque, diferente de outras análises gráficas que utilizam gráficos bem mais de curto prazo, olhando bem mais no curto prazo, eu gosto mais de olhar bem no longo prazo, no horizonte de vários anos. Esse gráfico aqui do Banco do Brasil, por exemplo, podemos ver aqui que ele puxa desde lá de 2005 para cá. Daí nós conseguimos ter uma ideia muito clara aqui, de que ela tem uma linha de tendência de alta, muito bem clara aqui. Essa linha aqui de baixo é a linha de tendência de alta, e essa linha aqui é a paralela da linha de tendência de alta. Qual que é a função da paralela? A tendência é que toda vez que o preço toca nessa paralela, ele volta a cair. Toca, volta a cair. De maneira que quando está abaixo da linha de tendência de baixa ou nela, em cima dela, se torna uma pechincha, se torna uma ação muito barata. E quando está na paralela ou acima, acaba se tornando uma ação cara. Isso não significa que a ação não possa continuar subindo depois. Mas o que nos diz é que graficamente é provável que ela está cara e que em algum momento ela vai corrigir. Porém, como eu acabei de falar, em momentos muito otimistas ela pode romper e continuar subindo bastante ainda, como aconteceu aqui em 2019, em que o mercado estava muito otimista com o Banco do Brasil. Porém, logo depois, na crise de 2020, foi uma ação que caiu muito, até parar finalmente na linha de tendência de alta, onde se tornou uma oportunidade de novo. Porém, por que eu marquei essa linha aqui? Por que eu acho essa linha interessante? Eu já comentei em vídeos anteriores que tem um padrão que eu gosto muito de analisar, que é o arco da volatilidade. Eu não sei se algum outro analista já está usando esse padrão, mas eu nomeei ele dessa forma, arco da volatilidade. O que isso significa? Que com o passar do tempo tem algumas ações específicas que tendem a ter maiores variações, tanto para baixo quanto para cima. São as ações que normalmente acabam crescendo mais no longo prazo, e quando a gente compra perto da linha de tendência de alta, são as que oferecem as maiores potenciais de valorização que nós temos disponíveis no mercado. É claro que aqui o Banco do Brasil não está mostrando sinais de que ele vai ter força para subir e buscar essa linha aqui de cima, para fazer um topo seguindo essa linha aqui, como ela fez em 2019. Não está mostrando força. Então, para um preço teto na análise gráfica, eu vou considerar a paralela aqui, que é uma análise muito mais conservadora.
que essa aqui daria um preço-alvo, se a gente seguisse por essa linha aqui, daria um preço-alvo acima dos seus R$50. Então eu vou pelo mais conservador aqui. Agora chegamos na parte de preço-alvo e preço-teto. O preço-alvo com base no indicador preço sobre lucro médio, ou seja, o histórico, seria de R$ 42,73. O preço-alvo com base no indicador preço sobre o valor patrimonial médio seria de R$ 48,67. Com base naquela minha análise gráfica mais conservadora, seria R$ 36,70. Então, somando esses três e dividindo por 3 para fazer a média, daria um preço-alvo médio de R$ 42,70. Isso significa um atual potencial de alta de 26,93% de alta, que para mim já é uma margem de segurança interessante. Eu gosto de comprar ações que possuem uma margem de segurança de pelo menos uns 20%. Essa aqui possui praticamente 27%, então para mim já me interessaria. Agora na parte de preços teto médio. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma média do preço teto de 5 anos e do preço teto projetivo de 6%. Fiz uma média entre esses dois preços tetos e o resultado deu R$ 36,79. E da mesma maneira, eu fiz uma média entre os dois preços teto de 8% e deu um preço teto de R$ 27,60. Que seriam preços tetos muito mais conservadores, porque você consideraria tanto a média de dividendos dos últimos 5 anos, quanto a projeção de quanto que essa empresa pode pagar nos próximos 12 meses. E é claro, vou relembrar, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Isso aqui é apenas uma análise que eu fiz com base em alguns indicadores e com base na minha opinião. Mas eu recomendo que cada um de vocês faça a sua própria análise e conclua se faz sentido ingressar na sua carteira essa ação ou não. Se o conteúdo desse vídeo foi útil, peço que deixem um like e se inscrevam no canal para continuar trazendo vídeos cada vez mais completos e com uma qualidade superior. Peço que deixem sugestões de conteúdos nos comentários do vídeo, que podem ser úteis para vocês dentro dessa área financeira e principalmente focado nessa parte de dividendos. Obrigado por assistirem até aqui, até o próximo vídeo, valeu!